Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, para mais um vídeo respondendo as perguntas que me fazem lá pelo Instagram. Instagram, Leandro 500 Pratas. Só tem um e eu não chamo ninguém no privado. Cuidado com os golpes que estão cheios por aí. Todos os domingos, 9 horas da manhã, eu venho aqui responder para vocês algumas das principais perguntas que me mandam por lá. Então vamos lá, tem algumas perguntinhas aqui para a gente tratar hoje. E lembrando que se você quiser pular direto para as perguntas do seu interesse, eu deixo tudo dividido aqui para você em capítulos, tá? Na descrição do vídeo tem o minuto certo de cada pergunta, ou se você colocar aí o mouse, né, ou na sua TV aí, em cima da barra de rolagem do vídeo aqui, você consegue ver separado ali todas as perguntas, beleza? E aí você pode pular direto para aquela do seu interesse, caso você queira. Vamos lá! O Marcelo perguntou assim, ó: com 50 anos, vale iniciar uma carteira de bons FIIs como complemento da aposentadoria? Pô, Marcelo, sempre vale, cara, sempre vale, porque aquilo que você falou ali, complemento. O nosso objetivo com investimentos, é claro, é sempre alcançar a liberdade financeira, a gente conseguir aí uma aposentadoria que nos pague um bom dividendo por mês, que a gente consiga realmente ter uma boa qualidade de vida vindo da nossa carteira de investimentos. Agora veja que, por mais que nem todos consigam isso, principalmente aqueles que demoraram um pouco mais para descobrir, né, os benefícios de se investir através da Bolsa de Valores, como uma pessoa que já tem 50 anos, 60 anos, às vezes eu já tenho aluno que começou com 72 anos a investir comigo, então a fazer o curso, né, e aprender comigo como investir. Então, a gente sabe que nem todo mundo começa aos 18. Agora, na pior das hipóteses, você vai conseguir um bom complemento. Porque pensa o seguinte, se você se aposenta pelo INSS, sei lá, ganhando R$ 1.500 por mês, você fazendo uma carteira de investimento, seja em fundos imobiliários ou em ações, você pode ganhar R$ 300 por mês ali, daquela carteira de dividendos. Já não vai ser só o 1.500 do governo, vai ser 1.500 mais os 300. Se você conseguiu 500 por mês, não vai ser só o 1.500 do governo, vai ser o 1.500 mais 500 da sua carteira. Então, na pior das hipóteses, você vai ter uma aposentadoria melhor do que se você não fizer nada. Então, é por isso que eu sempre digo, cara, faça alguma coisa, nem que seja um ano só acumulando para ter um dividendo vindo ali da sua carteira. Nem que pague só a conta de luz. Ah, Leandro, eu gasto R$150 por mês de energia elétrica e a minha carteira de dividendo me paga 150. Tá bom, você conseguiu a isenção da conta de luz para o resto da sua vida. É isso que importa. Então, na pior das hipóteses, você vai conseguir um complemento e isso já é muita coisa, já é muito melhor do que quem não faz nada, tá? Vamos lá. O Thiago falou assim: tem a possibilidade de um fundo imobiliário deixar de existir? O que acontece com nós investidores? Isso aqui realmente é um caso bastante polêmico, né? E quando a gente vai analisar a legislação, aquela história, né? Legislação é bem complexo, tá cheio de termos lá, que só um advogado vai poder dar a opinião dele do o que ele acha, se é possível ou não, o que pode, o que não pode acontecer. Mas, de forma geral, na maioria dos casos, o investidor teria que injetar capital caso um fundo ele falisse, vamos dizer assim. Então, se um fundo imobiliário ele fica com patrimônio líquido negativo, ou seja, ele está devendo mais do que o que ele tem, os investidores podem ser chamados a fazer uma chamada de capital ali. Então, eu não conheço na história dos fundos imobiliários um caso disso ter acontecido, principalmente porque até pouco tempo atrás os fundos não costumavam se alavancar, hoje em dia já é bem mais comum, tá? Começaram fazendo uma alavancagem de 5%, foi para 10%, foi para 15%, foi para 20%, calma lá, começaram a se alavancar demais, já tem fundo aí com 30% de alavancagem. Daqui a pouco, passa de 100% de alavancagem, o investidor tem que fazer chamada de capital para bancar a burrada do gestor. Então, fica esperto. Aprender a analisar é a melhor coisa que tem a fazer para você não se meter em furada, tá? Agora, se você fala de um fundo deixar de existir porque simplesmente o gestor diz, vamos fechar esse fundo aqui, as cotas são devolvidas para o investidor, tá? Então, se o fundo tem lá 10 imóveis, simplesmente começa a vender aqueles imóveis um por um e vai distribuindo em forma de dividendos. Você recebe como se fosse proventos na sua conta, mas é amortização, né? Então vai amortizando e consequentemente o valor da cota vai caindo, né? Porque imagina que o fundo tem o valor patrimonial por cota está em R$100.
E aí ele tem 10 imóveis, todos com o mesmo valor, no nosso exemplo aqui. Aí ele vendeu um imóvel. Teoricamente, o valor patrimonial por cota vai cair para 90, então a cotação vai cair para 90. E ele vai fazer uma distribuição de mais ou menos R$10 em proventos. Então quem não entende o que está acontecendo vai olhar e vai dizer, caramba, esse fundo imobiliário está pagando aqui, ó, 10% ao mês de provento. Olha só, esse mês pagou 10%. Não, só está devolvendo ali, está amortizando, né? Um imóvel que ele vendeu, está devolvendo dinheiro. No outro mês, mais uma vez, ele vai lá, vende mais um imóvel, distribui mais R$10 de dividendo, mas a cota tende a cair para perto de 80, porque agora o valor patrimonial foi para perto de 80. E vai fazendo isso até zerar o patrimônio e liquidar totalmente o fundo, tá? Então, basicamente, isso aí que acontece. Vamos lá. O Daniel perguntou assim, quando os aportes deixam de ser relevantes, como explicar a importância de seguir investindo? Daniel, muito legal essa pergunta, cara, a primeira vez que eu recebo ela aqui, e realmente é uma sensação que se tem, tá? Porque chega um momento que você já está lá há 10 anos investindo, o seu patrimônio ele já tem um peso que o valor que você aporta por mês, ele acaba não influenciando tanto ali. E eu digo para você que essa sensação que você ou já está vivendo ou fez alguma experiência aí, né, algum estudo e chegou à conclusão que vai chegar esse momento, essa sensação ela se torna mais forte quando o valor que você aporta é menos que 1% do seu patrimônio. Então, poxa, você aporta R$1.000 por mês. Quando você passa de R$100 mil na sua carteira, aqueles R$1.000 eles começam a não fazer mais tanto peso ali. Agora, se você for considerar, fazer um estudo de longo prazo, pega uma carteira então, esse exemplo que eu estou dando, pega ali R$100 mil e você aportando R$1.000 por mês. Ou você acha que não faz mais efeito? Agora, trava esses R$100 mil e faz um estudo para os próximos 30 anos, aonde a sua carteira pode chegar, e faz o mesmo estudo para os próximos 30 anos, só que continuando aportando aqueles R$1.000 por mês que parece ser insignificante, para você ver o tamanho da diferença. Eu posso até, deixa aqui nos comentários se você achar interessante, eu posso até fazer um vídeo específico para fazer esse estudo e trazer aqui para você. Mas você vai ver que faz bastante diferença. Agora, tem formas de a gente potencializar isso ainda mais, que é através da gestão de caixa. É por isso que na estratégia 500 pratas a gente faz caixa. Inclusive aqui, ó, aqui na carteira de dividendos que eu gerencio com vocês lá no YouTube, né? Aqui pela planilha da estratégia 500 pratas, eu tenho aqui, ó, reserva de oportunidade, 1% para a caixa. Nesse momento eu estou mantendo aqui em torno de 12%. Veja que nessa carteira aqui não aconteceu esse caso ainda, porque essa carteira eu estou com R$273 mil investidos e eu faço um aporte de R$3.500 por mês, mais o reinvestimento dos dividendos. Então o valor do aporte ainda não tá quase ali, né, 1% da carteira, mas ainda está um pouco mais que isso. Só que já é um aporte que já começa a não fazer tanto efeito dentro da carteira. Só que isso eu minimizo fazendo caixa, porque como eu vou respeitando os sinais da planilha, simplesmente vou onde está verde, quando a bolsa subir demais, vai começar a dar sinal verde na renda fixa. E aí eu vou fazendo caixa. Basicamente a maior parte do meu dinheiro eu vou colocando no caixa, tá? E aí eu vou segurando para comprar naqueles momentos que eu tenho maiores oportunidades. Então quando a bolsa começa a cair novamente, primeiro eu volto a fazer os aportes na renda variável a preços melhores e eu ainda tenho um caixa que eu fiz no período de euforia ali para acelerar o processo de acúmulo patrimonial. Então essa gestão de caixa que boto mais dinheiro na renda fixa, eu vou fazendo essa gestão, né? Pesa mais o dinheiro na renda fixa, pesa mais o dinheiro na renda variável. Pesa mais na renda fixa, pesa mais na renda variável. Mesmo que o seu aporte não seja tão significante dentro do patrimônio que você construiu, essa gestão vai fazendo com que você acelere ainda mais o crescimento patrimonial. Sem contar que você tem o reinvestimento dos dividendos ali também, que gera o efeito bola de neve. Enfim, não pare de aportar porque com certeza o efeito no final no longo prazo vai ser muito maior do que se você parasse de aportar agora, tá? Vamos lá. A Viva Sem Neura perguntou assim, como calcular o peso ideal de cada ativo? Bom, então como a gente estava vendo aqui, né? Cada ativo na carteira 500 pratas a gente calcula o peso ideal.
tanto para a classe, por exemplo, ações aqui eu determinei que quero ter 39%, fundos imobiliários 41% e assim por diante. Então a gente determina qual o peso que a gente vai ter em cada classe. E quando eu abro aqui ações, por exemplo, eu determino um peso para cada uma 4%, outra 5%, outra 5%, outra 6%. E dentro do curso da Estratégia 500 Pratas, eu ensino você a identificar qual é o peso que você vai colocar em cima de cada ativo. E aí as pessoas vivem me perguntando, porque isso é um dos pilares da Estratégia 500 Pratas, isso é gestão de risco. Pô, eu não vou colocar para um ativo super arriscado 10% e colocar os mesmos 10% para um ativo super seguro. Não, se é super arriscado eu tenho que colocar um peso menor, se é super seguro eu tenho que colocar um peso maior. E aqui eu já começo a explicar para você, como que eu vou calcular, como que eu vou descobrir quantos por cento? De acordo com o tamanho do risco. Agora veja aqui, risco não é calculável, não tem como eu calcular, isso é subjetivo, é de cada investidor. Eu posso enxergar um tamanho de risco em um ativo e você pode enxergar um risco diferente nesse ativo. E por isso é natural que nós tenhamos pesos diferentes na carteira. Mas o fato é que na Estratégia 500 Pratas a gente trabalha com peso de 2% até 10%, de acordo com o tamanho do risco. Quanto mais arriscado é o ativo, mais perto de 2. Se for para ter menos de 2, não vale nem a pena ter. Mais que 10 eu já não acho interessante ter, porque você começa a concentrar muito capital em um ativo só. Então a gente trabalha de 2 a 10 e de acordo com o tamanho do risco que a gente encontra naquele ativo ali. Como é que a gente descobre o risco? Estudando. Você tem que estudar o mercado, estudar os resultados, estudar os projetos, estudar o que a gestão está fazendo. Quanto mais você entende aquele negócio, mais você vai enxergando qual é a chance disso dar errado e qual é a chance de eu ganhar dinheiro com isso. E você vai fazer essa comparação. Quando a chance de ganhar dinheiro é muito maior do que de dar errado, vamos pegar aqui, qual é a melhor empresa do Brasil? A WEG. Para mim, é a WEG. Então, quando eu olho a WEG no longo prazo, eu vejo que a chance de eu ganhar dinheiro com ela é maior do que a chance de dar errado. Quase impossível a WEG quebrar no que ela mostra hoje. Né? Pode mudar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu vou acompanhando. Se eu ver que os fundamentos se deterioram, eu vou diminuindo o meu peso de risco dentro da carteira. Agora, hoje, eu não consigo enxergar a menor possibilidade de uma WEG dar errado. Só que a possibilidade de ganhar muito dinheiro no longo prazo, eu consigo. Então, está muito favorável o negócio. E é por isso que eu consigo ter um peso bem maior dentro da carteira. Agora, tem um ativo que eu enxergo um potencial de ganhar bastante dinheiro. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, um fundo imobiliário high yield. Né? São esses fundos imobiliários que pagam pra caramba. Mas o nome já diz, é high yield. Eles focam no dividendo alto, aceitando correr um risco maior. Então, eu olho para esse lado aqui, chance de retorno é grande. Tenho chance de ganhar bastante dinheiro com esses caras aqui. Só que o próprio gestor está me dizendo, para que a gente consiga um retorno maior, eu estou correndo mais risco aqui, tá? Estou pegando uns CRIs aqui que são mais arriscados, são mais complicados, mas nós vamos fazer uma gestão aqui de risco, vamos controlar bem o negócio para ver se dá certo. O gestor, muitas vezes, ou pelo menos o gestor que ele é transparente, ele diz isso. Então eu sei que eu tenho potencial de ganhar bastante dinheiro, só que ao mesmo tempo eu sei que o risco é grande. Então eu baixo mais o percentual. E é dessa forma que a gente vai pesando os ativos dentro da carteira, tá? Mas não existe uma regrinha básica, tá? Uma regrinha de ouro. Não tem uma fórmula mágica. Eu vou chegar, joga nessa fórmula aqui esses dados e vai respingar o valor. Não, não é assim. Você tem que fazer uma análise e investir 50% matemática, 50% arte. Vamos lá. Mas fica tranquilo que dentro do curso da Estratégia 500 Pratas, se eu não me engano você andou comprando o curso, né? Dentro do curso da Estratégia 500 Pratas, no módulo 5 principalmente, eu exploro bastante isso. O que acontece é o seguinte, aqui está o curso da Estratégia 500 Pratas. O módulo 5 é a Estratégia 500 Pratas. Aqui nós vamos trabalhar todos esses detalhes. Então, por exemplo, aqui, aula 5.3 começa peso das classes, depois aula 5.4, peso dos ativos, 5.5, gestão de risco. Essas 3 aulas aqui, você vai relacionar com cada um dos módulos. Módulo de ações, módulo de renda fixa, módulo de fundos imobiliários e por aí vai. Então eu pego, por exemplo, eu estudei o módulo de ações. Eu consigo enxergar agora o tamanho do risco de cada empresa. Porque isso você vai aprender aqui dentro do módulo. Aí você associa com essas 3 aulas que você aprendeu aqui na Estratégia 500 Pratas, no módulo da estratégia, aula 5.3, 5.4, 5.5, impossível você não conseguir definir o peso
preciso para cada ativo, você conciliando o conhecimento de um módulo com as 3 aulas da estratégia. Sempre você vai fazer essa relação e você vai conseguindo fazer uma excelente gestão de risco para ganhar dinheiro no longo prazo e diminuir o máximo possível o risco dos seus investimentos, tá? Vamos lá. A Vanessa perguntou assim, a taxa de administração realmente consome o ganho real de um fundo imobiliário? Bom, tem muita coisa que falam aí, né, Vanessa, sobre fundos imobiliários. Eu vejo que talvez uma das classes de investimentos que mais está sendo criticada, sofrendo aí nos últimos tempos, são os fundos imobiliários. Porque tem muita gente falando mal de fundo imobiliário, né? Dizendo que é a renda fixa com... Renda variável com retorno de renda fixa. Outros dizendo que a taxa de administração vai corroer o seu ganho no longo prazo. O que você tem que fazer é aprender a analisar. Então vamos fazer uma análise junto aqui? Eu vou pegar um fundo imobiliário que ele vai ajudar bastante com isso, que é o Capitânia, tá? Por que eu vou pegar o Capitânia aqui? Porque o Capitânia ele traz alguns dados importantes, né? O Capitânia aqui, ó, o CPTS 11, tá? Ele traz alguns dados no relatório que vai ajudar a gente a analisar essa sua dúvida. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui a taxa de administração, escrituração do Capitânia é 0,1% ao ano, né? E a taxa de gestão é 1,05% ao ano, já tirando o custo de administração e escrituração. Ou seja, vai dar 1,05% ao ano o total ali da taxa de administração. E aqui, o fundo, ele faz esse cálculo para a gente. Veja que ele coloca aqui, ó, uma tabela de sensibilidade, né, no médio prazo aqui, que é o prazo médio da carteira de CRIs desse fundo aqui. Então ele diz o seguinte, que se eu pagar R$ 69,00 em uma cota do Capitânia, vamos até ver quantos que está aqui, CPTS 11. Ó, tá R$ 75,00 agora, R$ 75,00, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, 75. Então tá aqui, ó, mais ou menos nessa faixa. Ele já me diz o quê? Olha, se você pagar R$ 75,00 numa cota, você vai estar recebendo IPCA mais 10,68% ao ano. Por quê? Porque a carteira de CRIs do ativo está pagando mais ou menos isso aqui. Beleza? Quanto menos eu pago, maior vai ser o retorno, né? Se eu pago 69, eu vou receber IPCA mais 11,7. Se eu pago 87, eu vou receber IPCA mais 8,15. E aí o fundo já diz assim, ó, porém, eu cobro uma taxa de administração que é de 1,05%. E aí o que vai sobrar para você é 10,67. Pronto. Então, corrói toda a taxa? Corrói todo o rendimento? Pergunto para você. Tá aqui. Se eu vou investir aqui, ó, eu vou pagar, por exemplo, eles fizeram o fechamento aqui, ó, R$ 78,00. Poxa, quem pagou R$ 78,00, se não existisse taxa de administração, receberia acima da inflação. Olha o que eu estou falando. Qual que é, volta aqui para mim um pouquinho, qual que é o ponto que a maioria dos investidores buscam, inclusive gestores de fundo? No mínimo, bater a inflação. No mínimo, bater a inflação. Eu estou te mostrando aqui um ativo que ele está te garantindo no médio prazo 9,94% acima da inflação. Aqui eu estou falando retorno só em dividendos. Você não focar na variação da cota. Por isso que nós que investimos em fundos imobiliários, depois que você aprende, você para de olhar preço. Quando eu vejo uma pessoa, volta aqui para mim de novo, quando eu vejo uma pessoa olhando só preço de fundo imobiliário, ah, porque eu paguei 100 e a cota caiu para 90. Ah, porque eu paguei 100 e foi para 120, será que eu vendo, Leandro? Cara, você não entendeu o que é fundo imobiliário. Para tudo. Zera a tua carteira fundo imobiliário. Bota esse dinheiro na renda fixa. Ou bota em alguma outra classe que você já entendeu como é que funciona. Estuda e depois, se você entender, volta para fundo imobiliário. Porque se você tá só olhando o preço, compra, fica torcendo para que não caia, fica torcendo para... Você ainda não entendeu o que é fundo imobiliário e como eles funcionam. Porque tá tudo errado, você vai perder dinheiro em algum momento e vai sair dizendo que a culpa é do mercado. Então vamos aqui voltar a estudar mais um pouquinho. Isso aqui eu tô falando só de dividendos. O fundo está te garantindo, pela carteira que ele tem, que você vai receber 9,94% acima da inflação. Então, se no ano a inflação foi de 10%, você vai receber 19,94% de dividendos. Se a inflação foi de 5%, você vai receber 9,94% mais os 5% da inflação. Isso aqui é líquido de inflação. Esse é o retorno.
Aí alguém diz assim, mas o problema disso, Leandro, é que a taxa de administração vai ferrar com o meu retorno. Será? O fundo disse, então vamos ter que tirar 1,05. Quanto que sobra para você? 8,89. Tudo bem. Então, você vai receber 8,89% acima da inflação. Se a inflação for de 10%, você vai receber 18,89%, já descontando a taxa de administração. É claro que isso aqui não é tão preciso assim, porque a carteira do fundo vai girar, vai melhorar, vai piorar, mas isso aqui é uma base para eu entender o tamanho do retorno que eu vou ter em um fundo imobiliário nesses patamares de preços que eu pego no longo prazo. Então, eu deixo para você responder. Para mim, responde aqui nos comentários. A taxa de administração ferra com o rendimento dos fundos imobiliários ou só afeta um pouquinho ali, como a gente pode ver aqui? Estude e pare de ficar ouvindo as lorotas aí que falam aos montes na internet. Quando a gente estuda é a melhor coisa. Vamos lá. O professor Éder perguntou assim, para um iniciante sem muito dinheiro, focar primeiro no Brasil ou já ir diversificando no exterior? Professor Éder, eu vou fazer uma comparação assim, eu vou imaginar aqui que eu estivesse começando agora, né? Faz de conta que o Leandro acabou de pagar a dívida do cartão de crédito, estou no 0 a 0, sei que vai começar a sobrar 100 pila por mês, vou começar agora. O que eu faria? Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu já começaria também a investir no exterior. Tá? Eu montaria uma carteira, uma parte no Brasil, uma parte no exterior. Por quê, cara? Porque veja que quando eu invisto em dólar, o dólar, por mais que existam uns boatos aí, né, de que o dólar vai cair, pode até ser que um dia ele deixe de ser a moeda principal do mundo. Está muito longe disso acontecer. Afinal de contas, todas as commodities são negociadas em dólar. Porque o Brasil quer fazer relação direto com a China. Vão olhar o preço da commodity e o preço da commodity está cotado em dólar. Não adianta. O dólar ainda manda. Se um dia você abrir o gráfico de cotação do preço do minério de ferro, do preço do barril do petróleo, do preço das commodities em geral, e você vê lá a cotação sendo cotado lá em real, em iene, aí é diferente. Agora, hoje é cotado em dólar. O dólar é a principal moeda. Quando você investe em dólar, você está investindo numa moeda forte. E qual que é o problema de você estar exposto só ao Brasil, no meu entendimento? Eu acredito muito no Brasil, tanto que hoje a minha carteira pessoal, ela é 65% Brasil e 35% exterior. Mas por que eu não deixo 100% Brasil? Porque se dá tudo errado essa economia aqui e o resto do mundo dá certo, eu fico rico, preso num país que está na miséria perante ao mundo. O que adianta ficar rico preso dentro do Brasil? Né? Eu poderia ficar muito mais rico se eu tivesse investido lá fora também. Não vamos longe, a Argentina aconteceu isso. Faz um estudo aí, compara um investidor que ele investiu nos últimos 20 anos só na Argentina e um que diversificou carteira 50% Argentina, 50% Estados Unidos, para ver o que aconteceu com ele. Faz esse estudo aí. Você vai ver que o arrependimento vai ser grande daquele que investiu só na Argentina. Já é muito melhor do que quem não investiu, porque agora ele está lá. Ele está lá vivendo naquele inferno de inflação, né? Mas ele ainda consegue se virar, porque ele tem economias. Só que ele consegue sair da Argentina e viver em outro país? Não consegue. Por quê? Porque a moeda dele vale cada vez menos perante ao mundo. Entendeu? Então ele consegue ainda sobreviver lá dentro, mas ele não consegue sobreviver em outro lugar. Então o país dele está na ruína, mas fica difícil ele sair de lá. Né? Ele pode até pegar o patrimônio dele e sair de lá. Vai dar para se virar ali com um pouco que vai sobrar para ele, considerando em outro lugar do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, se ele já tivesse construído esse patrimônio, metade na Argentina e metade nos Estados Unidos, hoje talvez ele poderia picar o mundo da Argentina e morar em outro lugar e viver de dividendos. Então é isso que eu vejo para o longo prazo. Né? Diversifico. E eu já começaria diversificando. Principalmente com os sinais que a economia tem nos dado aí, decisões políticas e tudo mais. Vamos lá. O Renan perguntou assim: resultado das empresas do quarto trimestre de 2022 bem fracos, altera a gestão de risco? Cara, eu não sou tão assim imediatista para alterar a gestão de risco, né, o percentual, o peso que eu vou ter em cada ativo ali, mas eu vou acompanhando. Veja que uma empresa,
ela não precisa 100% dos resultados ter um crescimento, né? Ela vai crescer um pouquinho mais agora, um pouquinho menos depois, vai indo. Pode ser que tenha um trimestre que ela feche negativo. Eu vou acompanhando. O que você tem que analisar é o seguinte, será que esse resultado ele veio para ficar ou foi algo temporário? O que está escrito lá no relatório gerencial, no release trimestral das empresas que você investe? O que você conseguiu entender ao analisar? Você entendeu que esse resultado que você está dizendo aí, não sei quais empresas você está falando, mas esse resultado que você está dizendo que piorou, ele é temporário ou ele veio para ficar? Se ele veio para ficar, altera a gestão de risco. Se você acha que é temporário e tudo indica que já vai regularizar, não tem por que mexer, tá? O Willoir perguntou assim, por que você tem Klabin, já que ela tem prejuízos recentes? Olha, a Klabin é uma empresa que eu digo assim, ela não é para o investidor iniciante, ela é mais chatinha de analisar, ela é mais complexa, por conta do modelo de negócio. É uma empresa que trabalha muito endividada, e empresas que trabalham muito endividada, e principalmente quando a dívida ela está parte numa moeda, parte em outra, ocorrem muitas distorções contábeis e às vezes a empresa vai ficar com lucro extraordinário, às vezes ela vai ficar no prejuízo e não quer dizer que é aquilo ali mesmo que está acontecendo. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, eu vou abrir a Klabin aqui para mostrar algumas coisas para você, como ficar um pouco mais fácil de você entender a empresa. Mas a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, existem duas formas de a gente contabilizar os números de uma empresa, né? Existe o regime de caixa e o regime de competência. O regime de competência é aquilo que a gente vê na DRE de uma empresa, por exemplo, demonstração de resultados do exercício, padrão ali. São registros contábeis e aquilo não necessariamente é o fluxo do dinheiro dentro do negócio. Já o regime de competência, eu estou falando do dinheiro circulando, né? Aliás, o regime de caixa, eu estou falando do dinheiro circulando, é dinheiro que entra, dinheiro que sai, dinheiro que entra, dinheiro que sai. E o exemplo que eu sempre gosto de dar é o seguinte, imagine que uma empresa se resume a uma loja de TV, ela vai vender uma TV só. Aí você abriu a loja hoje e você comprou uma TV por R$1.000 na sua loja. Se você for olhar qual que é o lucro nesse trimestre, não teve lucro nem prejuízo. Por quê? Porque você não vendeu nada, simplesmente saiu no 0 a 0. Mas pelo regime de caixa, pelo fluxo de caixa, você já teve R$1.000 negativo, porque desembolsou para comprar a TV. No outro mês, você vendeu aquela TV parcelada em 10 vezes, sem juros, beleza? 10 vezes sem juros. Sem entrada. O que vai acontecer ali? Você vendeu por R$2.000 a TV. Naquele mês, você não vai ter uma saída de caixa, beleza? Nesse segundo mês. Mas você vai, na DRE lá, vai aparecer um lucro de R$1.000. Por quê? Porque vai dizer que o custo foi de 1.000, mas você vendeu por 2.000 uma TV. Então você teve R$1.000 de lucro. Cadê o dinheiro? Não existe dinheiro aqui. Por quê? Porque você vendeu parcelado em 10 vezes para dar a entrada só no mês que vem. No mês que vem, a empresa, no terceiro mês a gente já está aqui dessa empresa, a empresa ela vai estar com fluxo de caixa zerado, não vai ter saído dinheiro, a empresa vai estar com um lucro zerado, porque nós não vamos vender nada no terceiro mês, era só uma TV e a empresa vai encerrar já, beleza? Você não vai ter vendido nada, nem comprado nada, não teve custo de produto vendido, fechou no 0 a 0. Só que o fluxo de caixa vai ser de R$200 positivo. E pelos próximos 10 meses, até o momento que nós vamos fechar essa empresa, agora, ela vai ter um fluxo de caixa livre positivo de R$200 e vai fechar com lucro zerado até o final. Entendeu? Então aqui eu procurei fazer uma comparação entre fluxo de caixa e lucro. E isso aqui é uma base mínima que você tem que ter para entender uma empresa como a Klabin, tá? Então, quando a gente olha uma empresa como a Klabin, quer ver só? Vamos ver algumas coisas aqui, ó. Se eu for direto na linha do lucro líquido, não é nada interessante, né? Ó, aqui deu prejuízo, deu prejuízo, deu prejuízo, deu prejuízo. Agora, a questão é a seguinte, a gente tem que tentar entender, né, da onde que vem esse prejuízo, por que vem esse prejuízo e por aí vai. Vamos lá. Primeiro vamos dar uma olhadinha na receita, né? A receita é show de bola, olha que coisa linda, redondinha, a Klabin. Então, questão de receita significa que é uma empresa que está vendendo cada vez mais. Esse é o objetivo de qualquer negócio, temos que vender mais, temos que vender mais, temos que bater meta esse mês, temos que vender. A Klabin está batendo meta, está vendendo pra caramba, tá? Show de bola.
Os custos. Os custos têm subido em linha, né, com a receita, então redondinho até aqui. Resultado bruto, olha lá. Resultado bruto redondinho também, certinho. Tá? Deu uma oscilada aqui e tal, mas depois, desde 2010 para cá, ó, 12 anos crescendo e crescendo muito, tá? Aí vamos lá. Despesa operacional, resultado operacional. Aqui a gente fecha basicamente para entender da onde o dinheiro que a Klabin está conseguindo gerar. A operação do negócio. Quando eu olho só até a operação do negócio, eu descarto o resultado financeiro. É basicamente assim, ó. Imagine, vou dar um exemplo aqui para você. Imagine que você trabalha aí numa empresa e você ganha 10 mil reais por mês. Esse é seu salário, certo? Mas aí você tem uma dívida e por essa dívida você está pagando juros de 6 mil reais por mês. Cartão de crédito rotativo lá, ó, tá te comendo pelas pernas. Você paga 6 mil reais por mês de juros. Quanto que te sobra? Sobra 4 mil. Mas a gente sabe que o teu potencial como profissional é ganhar 10 mil reais por mês. Só está sobrando 4 porque você se desequilibrou financeiramente, né? Você está pagando juros. Às vezes não foi nem porque você estava apertado, às vezes você comprou um apartamento. Comprou um apartamento, financiou lá e pô, né? Vamos supor que não é por cartão de crédito. Você comprou um apartamento e está pagando bastante juros. Tranquilo. Você fez um investimento que no futuro vai te dar um retorno. E eu sei que só está te sobrando 4 porque você está pagando bastante juros desse financiamento. Mas que o teu potencial é de 10. E quando você quitar esse apartamento, você vai ter um apartamento quitado para alugar. E ainda vai ter um potencial de gerar 10 mil reais por mês. É isso que eu tô olhando, o teu potencial. Tá entendendo? E se eu for olhar o teu sistema financeiro, você vai ter um apartamento alugado por 3 mil reais por mês lá para o inquilino. Então você vai ter um potencial de jogar esse resultado financeiro de negativo para positivo, ou seja, de juros vai começar a receber por aquilo, mais o da sua operação. A sua operação rende 10 mil por mês, mais o financeiro que vai chegar daqui a pouco, a hora que você virar o jogo. Isso é a Klabin. Vamos lá. Então aqui eu estou olhando só a operação dela. Na operação dela, ela não dá prejuízo, olha só, não dá prejuízo. Agora vamos descer um pouquinho, a gente vai chegar no resultado financeiro. Isso aqui come a Klabin pelas pernas. Por quê? Porque a Klabin, ela é uma empresa que ela faz uma dívida gigante, tá? Ela faz uma dívida gigante e por isso que ela chega a pagar, que ó, tem um resultado financeiro de praticamente, por exemplo, em 2020, 7 bilhões negativos. Ou seja, ela pagou mais de 7 bilhões de juros. Mas por que dá essa paulada aqui no resultado financeiro? Porque a dívida dela está em dólar e quando a moeda varia, os registros contábeis jogam o resultado financeiro ou muito para cima ou muito para baixo. Tá entendendo? Então, olha só, mesmo endividada, por exemplo, em 2016, ela estava endividada, ela sempre está endividada, mas deu um resultado financeiro positivo aqui, ó, de 1 bi. Isso aqui é muito variação cambial, tá? Então, por isso que varia muito. Isso aqui, essa linha que eu estou mostrando para você aqui, ela distorce totalmente o lucro líquido da empresa aqui, ó. Então, por exemplo, em 2020 a empresa deu um prejuízo de 2 bi. E se eu for ver o resultado financeiro em 2020 foi 7 bi. Então quem machucou o lucro dela foi o resultado financeiro. Que não necessariamente é contábil, é fluxo de caixa, não necessariamente é dinheiro que saiu, é registro contábil. Tá entendendo? E aí se a gente for olhar mais para baixo, aqui ó, a gente vê por exemplo que, vamos olhar por exemplo o patrimônio líquido dela, ó, tá aumentando. Então, aquela história, é uma empresa que está crescendo. Ela tem uma capacidade de operação, que eu consigo ver, por exemplo, aqui no EBITDA. Olha só. Isso aqui é o salário dela, vamos dizer. É o trabalhador lá. O cara ganhava ali, ó, 4 mil reais por mês, 4 mil, daqui a pouco agora ele ganhou um aumento, ele está ganhando 6 mil por mês, passou para 8 mil reais por mês. Isso aqui é a operação. Quanto que ele consegue ganhar trabalhando? É a Klabin. 8 bilhões por ano. Isso aqui é o que ela gera, tá? E por que ela está gerando cada vez mais? Porque ela está investindo, eu consigo ver, o patrimônio líquido dela está crescendo aqui, ó, né? Só que ela faz uma dívida gigante para fazer isso. Olha só o tamanho da dívida, ela chega lá em 30 bilhões de dívida. E isso vai fazer com que ela tenha um resultado financeiro aí
jogando o lucro líquido para baixo. Agora, pô, não está muito endividada, ela consegue pagar essa dívida? Ela consegue pagar essa dívida desde que uma empresa, quando ela tem se ela for se endividando demais, a dívida começa a prejudicar o negócio ao ponto de ela não conseguir, por exemplo, aumentar o EBITDA. Vamos dar uma olhada aqui no EBITDA. Ó. Não é o caso da Klabin. Veja que o objetivo de uma empresa, quando ela faz dívida, o ideal é que essa dívida seja para aumentar o EBITDA. Porque uma empresa ela vai fazer dívida para quê? Para comprar mais máquina, para expandir. E se ela vai expandir, ela tem que conseguir aumentar a capacidade operacional dela. E aonde que a gente vê que ela está dando conta de aumentar a capacidade operacional? No EBITDA. Tá dando certo a Klabin fazer dívida? Show de bola. Tá dando super certo. Tô vendo aqui, ó. Tá? Tô vendo aqui, tá dando super certo. Pode continuar, Klabin. Como é que tá o tamanho dessa dívida dela? Consigo ver aqui, por exemplo, dívida líquida por EBITDA. Ó, ela dá umas pauladas lá, ela chegou em 15 vezes a dívida líquida por EBITDA. Isso aqui passou de 3, a empresa já está correndo um risco, né? Aí, beleza, foi diminuindo, conseguiu estabilizar aqui, ó, chegou em 0,78. Quando ela chegou aqui, pô, tá tudo redondinho, né? Opa, tira uma corda do pescoço, respiramos. Vamos dar mais uma paulada, crescer mais um pouco? Vamos. Pau. Levou a dívida até, ó, de 2004 para 2008. Deixa eu ver se eu tenho o EBITDA aqui. Ah, não tenho, porque ele não puxa, né? Ele só puxou aqui de 2014, tá? Deixa eu ver a Klabin 4 aqui. Aqui puxa, ó. Se eu for ver a Klabin 4. Ó, ela deu uma paulada na dívida. Deixa eu ver aqui. Dívida líquida por EBITDA. Ó, de 2004 até 2008. Até 2009, né? Aí depois diminuiu. 2004 a 2009. Se eu for ver o EBITDA aqui, de 2004 a 2009, olha só, é o momento que eles estavam endividados fazendo investimento. Depois o que aconteceu com o EBITDA? Deu um pulo. Tá vendo? Deu um pulo. Aí deixa eu ver aqui. Dívida líquida por EBITDA de novo. Aí ela ficou até 2013, daí de 2015 para frente ela deu mais uma paulada grande na dívida. Vamos ver aqui, 2015 para frente, pegar o EBITDA aqui. Ó, 2014, 2015 para frente ela deu uma paulada na dívida, olha o que aconteceu com o EBITDA. Então é isso que ela faz. Ela endivida para crescer e explode o EBITDA. E agora a gente está numa fase que ela está fechando um ciclo, porque ela fez essa última dívida para construir o projeto Puma 2, né? E aí vamos lá, ó. Dívida líquida por EBITDA, aqui, ó. Ó, ela está reduzindo, ela chegou a bater em 5,59, veio controlando, ela já está com 2,62, tá? Daqui a pouco ela vai chegar abaixo de 1, tipo aqui assim, ó, ela está chegando já nesses patamares que ela gosta de ficar aqui embaixo, ó. Quando ela chegar aqui, ela vai estar com um EBITDA gigante, com a dívida mais controlada, é possível que ela dê mais uma paulada para crescer ainda mais, tá? E assim ela vai fazendo, basta que tenha demanda. Então, essa é a análise. Veja que é um negócio mais profundo, não é simplesmente você olhar o lucro líquido, tá? Esse é o tipo de coisa aqui, ó, uma amostra grátis do que você aprende dentro do curso da Estratégia 500 Pratas. É esse tipo de conhecimento que você vai adquirindo, né? Então, vai lá, vale a pena você se tornar um dos nossos alunos para ter esse nível de conhecimento. Simplesmente, você vem aqui no site aqui, ó. Aqui tem o curso, tem todas as informações, a gente tem a comunidade 500 Pratas também, tem o curso de desenvolvimento financeiro, para quem está aí na dívida, né? E tem a minha consultoria, tá? Você já está investindo, precisa só de um direcionamento, precisa de uma ajuda, precisa de alguém aí que tem conhecimento para te direcionar, marca uma reunião de 1 hora comigo, que através da consultoria a gente bate um papo junto, beleza? E aí você comprou o curso da Estratégia 500 Pratas, você é direcionado então para esse ambiente aqui, onde a gente tem todas as aulas, tá? Atualmente estamos com 140 aulas e 37 horas de conteúdo, tá? E aí dá para você se tornar um investidor super bem preparado aqui. E lembrando que ao se tornar um aluno, você recebe essa planilha aqui, né? Que é a planilha da Estratégia 500 Pratas. Isso aqui é exclusiva para alunos da Estratégia 500 Pratas.
Beleza, galera? Espero que você tenha gostado de mais essa aula, principalmente da parte aí de análise de ações, o que você deve olhar, como você deve olhar uma empresa como a Klabin, né? E aqui, lembrando que eu só usei os dados do site, né? Os dados do Oceans 14 aqui. Mas se você for olhar no relatório da empresa, você vai aprofundando, né? Dentro do curso a gente abre os relatórios e tal. Então você consegue aprofundar ainda mais essa análise. Porque aqui eu mostrei para você, a empresa faz dívida e cresce, faz dívida e cresce. Mas por que ela está fazendo isso? Qual que é a tese por trás? Essa explicação, os sites assim de indicadores, eles não me dão. Quem me dá é um relatório, né? Lá eu converso com o gestor. Então é por isso que eu preciso ir mais a fundo. Enfim, te vejo no domingo que vem às 9 horas da manhã. Fui!